bom dia, shalom, shalom a todas as mulheres vivas e avivadas do nosso país e de todos os países que estão conectados conosco essa manhã. Que você possa começar o seu dia agora dizendo bom dia, Senhor. Bom dia por eu estar viva, por eu estar respirando, por eu estar cheia da sua graça, da sua misericórdia, por eu estar cheia de saúde, por eu estar cheia da sua bondade, do seu doce Espírito Santo. Ô Senhor, que o Senhor possa fluir hoje dentro de cada casa, inundando com as suas águas doces, com seu Espírito Santo inundando-nos com as águas que lavam, as águas que purificam, com o seu fogo que queima, Senhor, as impurezas das nossas vidas. Ó Senhor, que o Senhor possa essa manhã fazer coisas maravilhosas em nosso meio. Mais uma palavra, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para agradecer-te por essa oportunidade, por esse meio de comunicação, que podemos estar juntos com milhares e milhares de pessoas. Senhor, que cada dia o Senhor possa acrescentar às nossas vidas a tua doce palavra, para que possamos liberar, para que um avivamento seja gerado, não por nossa causa, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Te glorificamos essa manhã, te exaltamos por todas as coisas que o Senhor tem feito e que ainda fará nessa nação, dentro de cada casa e em cada vida, Senhor. Oramos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente, bom dia. Que Deus possa estar trazendo essa manhã. Eu estou feliz de estar aqui hoje, sabia? Ontem eu nem imaginaria que poderia estar com vocês hoje. Por quê? Porque ontem eu tive uma crise urinária. Pensa na dor, tive que ir para o hospital. Cheguei em casa, já era mais de 1 da manhã. Então fomos dormir, já era 1h30, quase 2 da manhã. E hoje minha filha até colocou banner dizendo, né, provavelmente não teria live, mas Deus foi tão misericordioso, tão bondoso, né? Uma infecção altíssima do nada, né? Cheguei no hospital, os exames deram infecção de urina altíssimo, tive que ser medicada no hospital com antibióticos, com remédios para dor e orando. Fui parar naquele hospital e vou te dizer uma coisa. Toda vez que Deus permitir algo na sua vida, saiba que Ele, por trás disso, tem algo que Ele quer fazer. Foi colocada, a hora que eu estava tomando soro, uma senhora, uma mulher mais jovem do que eu, então, né, uma senhora. E eles queriam aplicar remédio nela, ela queria saber para quê, por quê. E eles queriam saber se ela estava com dengue, queria dar remédio para dengue, ela não aceitou, porque ela disse que não era dengue e tal. E eu daqui, ela de frente, e o Senhor falando comigo, ela não tem nada, ela só está com dor na alma. Dor na alma. E aí, eles tentando, não, então vamos pôr um soro com vitamina B para você, porque até sair os exames, você fica tomando uma vitamina que a gente sabe o que vai fazer com você. E o Senhor falou para mim, ela só tem dor na alma. Só dor na alma. E eu fiquei olhando para ela. E quando os enfermeiros saíram, ela olhou para mim e ela falou assim, sabe, eu não tenho nada dessas doenças que eles querem colocar em mim. Eu estou com dor de alma. Dor na alma. E eu comecei a orar por aquela mulher.
sabe? E de repente tinha um casal de lésbica do lado, e uma foi fazer carinho na outra, a outra disse, não faça isso. Olha ela aí. Apontou para mim, não faça isso. A outra mais jovem foi fazer carinho nela, ela disse, não faça isso. Olha essa senhora aí, respeita ela, né? E eu comecei a ver toda a estrutura daquele hospital, aquelas coisas todas de máscara, porque tinha 3 meses que eu não saía daqui, só nesse lugar. E aí o Senhor me fez ver, olha como que está funcionando um hospital quando uma pessoa precisa realmente de estar. Fui muito bem atendida porque eu estou numa ilha, vocês lembram disso. Fui muito bem atendida, né? Fizeram os exames, tomando medicação para sair aquela dor horrível. E aqui estou. Mas quando cheguei, orei, agradeci a Deus que não precisei ficar internada, né? Voltei para casa já sem dor. Dolorido, mas não aquela dor horrorosa. E sempre agradecendo o Senhor em tudo, porque tudo tem um porquê, um para quê de Deus. Não é porquê, Senhor, para que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Eu estou aqui, quando eu sei que Deus me move de um lugar para outro, pode ser para ir a um supermercado, eu sei que eu não estou ali por acaso. Eu sou transporte da glória de Deus, lembra? Você é transporte da glória de Deus. E todos não queriam que eu fizesse essa live hoje, né? Os filhos, para que eu estivesse descansando. Só que no meio da noite, o Senhor me deu uma visão, em forma de sonho, mas não era sonho. Nós sabemos quando é algo comum e sabemos quando é algo sobrenatural que está acontecendo nas nossas vidas. E olha o sonho. Os últimos 2 dias eu perguntando ao Senhor, Senhor, qual a direção? Qual palavra na próxima semana? Eu sei que hoje terei que terminar a palavra de Cornélio, mas estava viva no meu coração e eu com aqueles guardados todos, mas sempre perguntando ao Senhor, não é porque estão escritos, os cadernos estão cheios, que Deus quer falar aquilo que está ali, que eu armazenei durante esses anos que eu estive no Ribeiro de Querite. E olha o sonho que eu tive, a visão. Eu estava com um antigo profeta, eu não sabia qual profeta era, mas sabia que era um sábio antigo, um antigo profeta. E nós estávamos debaixo de uma cobertura. E ele me disse assim, aquele homem era tão... Sabe, quando você olha para uma pessoa e vê que ela é impregnada do Espírito? Ele era tão santo que eu podia ver a santidade saindo do rosto dele. E ele disse assim, Elizabeth, você precisa nas suas lives dessa semana fazer algo. A sua live dessa semana é o título. Olha bem, nós dois sentados no chão e ele me instruindo. Assentados no chão na simplicidade de uma cobertura. E ele disse assim, o próximo título da sua live essa semana será Preparando o meu lar para o arrebatamento, para receber um grande avivamento. Aí eu olhei para ele e perguntei por quê? Aí ele disse assim, porque, olha para cima, quando eu olhei, havia como se fosse uma caixa de abelhas, mas era gigante. E aí já a cobertura não era tipo aquele rancho de capim que a gente estava, mas era uma árvore. E ele disse assim, sabe por quê? Porque os lares precisam se preparar para um avivamento, porque cada um
tem que gerar a sua própria cobertura. Porque os líderes dessa nação, não disse todos, ele disse alguns líderes dessa nação, algumas pessoas que estão, e vocês, pelo amor de Deus, vou falar isso aqui antes, para não falar assim, essa mulher veio para a live para ficar falando de líderes, de pastores, não, esse não é o meu intuito. Eu estou aqui para conversar com as mulheres, esse é o meu chamado. A vida toda eu trabalhei com os lares, com as mulheres, né? Sempre quando eu estava na Rede Nacional de Intercessão, que tínhamos o nosso programa diário de rádio, que gerou um fogo para Goiânia, através da Rede Nacional de Intercessão, Deus me mandou trabalhar com as mulheres, e naquela época era no rádio. Não era como vocês estão agora me vendo. Vocês ouviam só a minha voz. E tinha que advertir às vezes, tinha que falar algumas coisas mais profundas às vezes, mas Deus não me levantou para mim estar falando mal de liderança. Aliás, Ele me levantou para ser uma intercessora de liderança. A vida toda eu levantei essas mulheres para que nós estivéssemos orando pelos pastores. Então não me entendam mal, não me levem a mal o que eu vou falar aqui agora. Eu estou falando de uma visão que eu tive, de uma revelação através de um sonho essa noite. Chegando de um hospital, imensa dor que eu passei à tarde. Então eu estou aqui compartilhando o que Deus me falou e o que Ele quer fazer nessa nação. E aquele profeta antigo me disse, olhe para cima. Quando eu olhei, estava uma caixa de marimbondos gigante, uma caixa de abelhas, eu não sabia discernir, mas era imensa. E quando eu olhei, sabe aqueles bichos que dá quando você deixa alguma comida ali, uma lavagem? A gente chama lavagem. Quando você armazena comidas demais dentro de uma lata no lixo e que começa aqueles bichos brancos ficarem... E era assim. A cobertura daquele lugar eram esses bichos. E aqueles bichos, sabe, mexendo, eu via o movimento deles. E ele me disse assim, muitos líderes dessa nação se transformaram nisso, nessa cobertura. E os lares estão debaixo de muitas coberturas desse jeito. E eu pensava, meu Deus, mas esses bichos só dá onde tem lixo, onde tem comida podre acumulada. E era exatamente o que estava naquele lugar. E ele disse, se cada lar levantar, se cada lar incendiar, se cada lar ficar na minha presença, eu vou ter que ligar a bateria aqui que eu acho que desligaram. Espera só um minutinho. Sim, alguém tinha desligado da tomada e a bateria estava acabando. Desculpem, meus irmãos. E ele disse o seguinte, que a cobertura de muitos lugares tinham virado aquelas coisas podres. E eu assustava. E agora, como é que faz com essas pessoas? Como é que faz com esses lares? E ele me dizia assim, ensina cada lar a se incendiar. Ensina cada lar a ficar na minha presença. Ensina cada lar a se levantar e a se cobrirem cada um por si. Porque olha
as coberturas de lideranças, de muitas lideranças dessa nação. Não eram todas, estou deixando bem claro, mas eram muitos. Eu sabia que era aquela coisa de bichos. É como se a árvore, porque aí agora a gente estava debaixo de uma árvore frondosa, e ele, né, aquela árvore frondosa todinha, eu entendia que eram os ministérios. Aquela árvore frondosa era como se fosse a igreja. E aquela caixa de tipo de abelha, de marimbondo, sei lá o que tinha ali, ela estava representando os ministérios, e aqueles ministérios estavam agora soltando bichos. Ao invés de estarem cobrindo as pessoas, estavam agora cheios de bichos. E eles começaram a cair, sabe? Eles começaram a cair. E pensa no meu medo daquilo cair sobre mim. Aqueles bichos de varejeira, sabe? Aquelas coisas. E eu assustada, e de repente ele me transportou para debaixo de um pé de palmeira, de um coco. E disse, olhe para cima. E eu vi aquele como se fosse um cacho de pendurado, mas eu olhei, eram exatamente aquele bicho novamente, quer dizer, aquela coisa frondosa, aquela árvore frondosa é como se fosse a igreja. E agora aquele pé de coqueiro é como se fosse um ministério. E ele disse o seguinte, olha para você ver o tipo de cobertura que está tendo. Por isso que os lares estão, muitos lares contaminados, sem vida, sem vigor. E eu disse, o que eu faço? Porque ele estava me instruindo o que fazer nas próximas lives. E eu disse, o que eu faço? Ele disse, ensine os lares a se incendiar, porque essas lideranças não terão mais como estar sobre esse povo. E eu vi aquelas coisas podres caindo, sabe, como se uma pelota daqueles bichos já não tivesse mais força de estar grudado naquela caixa imensa e começasse a cair. E eu disse assim, e o que eu prego? Ele disse assim, comece pela casa de Cornélio. Eu disse, eu até comecei, estudo no sonho dessa noite, amados. Lembra que sexta-feira eu comecei a falar sobre a casa de Cornélio? E eu disse, na segunda-feira daremos prosseguimento. E ele disse assim, comece pela casa de Cornélio. E ensine o povo, porque Cornélio, ele era um homem temente, ele era um homem que dava esmolas, ele era um homem que tinha o coração bom, mas isso não era suficiente. Estudo, eu estou falando desse profeta, do meu sonho, me ensinando essa noite o que falar ao povo. Que os profetas, eles eram enviados para pregar ao povo que estava desviado da presença de Deus. E nós sentados no chão, naquela maior simplicidade, e ele me instruindo o que falar e o que fazer. E ele dizia, Cornélio era um homem bom, justo, temente a Deus, dava esmolas, mas ele precisava de algo, ele precisava de Jesus. Por isso que Pedro foi mandado, ele mandou chamar Pedro, para que Pedro o instruísse em como se achegar a Deus. E eu disse, sim, era isso que eu ia fazer. Ele disse, mas tem mais. Depois, você vai falar sobre os fundamentos de uma casa. Lembra da casa edificada sobre a areia e sobre a rocha? E eu disse, lembro. E ele disse assim, comece a falar dos tipos de areia que os lares estão fundamentados hoje. E ensina o povo a sair debaixo dessas coberturas. E eu pensava, como que vai ser feito isso?
Como que esse povo vai sair debaixo dessas coberturas? Se é eu pensava, eu não falava, né? Se é o único lugar que eles têm para ficar, que eles souberam ficar. E ele diz: ensine cada um a cuidar dos seus lares, a edificarem a cobertura de suas casas. E diga a esse povo que preparem suas casas para o avivamento e para o arrebatamento. E eu disse amém. Sabe? E olhando para aqueles bichos que estavam caindo, morrendo de medo deles caírem em cima de mim. E ele disse: então é isso. Ensine o povo a que cada lar seja resgatado, tenha fundamentos, não esteja sobre a areia, sobre a rocha, e não fique debaixo dessas coberturas que estão cheias de bichos. São coberturas podres, apodrecidas. E o sonho acabou. E eu acordei na madrugada. Sabe quando você acorda revivendo tudo? Era eu naquele lugar, sentada naquele chão, e eu ainda podia sentir o chão ali em volta de mim, e comecei a orar: meu Deus, como falar sobre isso, como tocar nesse assunto, como falar com esse povo, e o Senhor trazia ao meu coração, já não era sonho, era algo impregnado do Espírito, que quantas já era o Espírito Santo atuando sobre mim ali. E eu pensava em quantas coberturas apodrecidas pelo pecado está sobre a nossa nação. Às vezes nós estamos orando pelo governo. Às vezes nós queremos que Deus faça algo através do nosso presidente. Estamos orando pelo STF. Mas as coisas que vemos no natural são coisas que estão acontecendo no espiritual. E naquele sonho eu via quanta liderança apodrecida. E me lembrei de uma revelação de uns 4, 5 anos atrás, quando Deus me mostrava líderes com aqueles bastões, aqueles cajados, e dos cajados saía bicho. E aqueles cajados já iam se partindo. Sabe quando você pega um galho podre, que você bate aquele pau no chão e ele sai despedaçando? Era assim os bordões, os cajados daqueles homens. E aí essa noite o Senhor me mostra essa cobertura apodrecida que está sobre os lados das casas, e que o Senhor quer que cada um de nós tomemos posição. Porque o avivamento virá não é por causa de um homem, não é por causa de um nome, não é por causa de uma denominação, não é por causa de uma placa de igreja, mas o avivamento virá porque cada um de nós tomará consciência dos nossos pecados. Cada um de nós começará a confessar diante do Senhor. Apesar dos grandes pregadores da hipergraça hoje dizer que nós não temos que estar nos arrependendo de nada, que Deus, que Jesus já nos salvou, já apagou os nossos pecados. Apagou sim na cruz do Calvário. Mas quantos pecados cometemos todos os dias? E as pessoas que acham que essa hipergraça, você aceitou Jesus, mas continua pecando, continua nas práticas do pecado e acha que não tem que confessar, é um grande espírito de engano e você irá ao inferno. Sabe, essa tal de hipergraça que está sendo pregada, e sei que muitas pessoas que me conhecem podem até saber dessa live e vão ficar chateados comigo, porque são líderes fortes nessa nação pregando essa hipergraça.
mandando o povo para o inferno, como a Bíblia diz, fazendo eles 2 vezes filhos do inferno, porque quando a pessoa não conhece, ela tem escusas diante de Deus. Mas quando já foi lhe revelado o preço de que Jesus pagou, a coisa é bem diferente. Então, amados, está dado o recado de Deus. Eu vim para essa live hoje, assim como diz Paulo, preguei a vocês em fraqueza. Mas quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu estou aqui, saída de um hospital, com uma crise urinária, aqueles que já teve sabem a dor que é, as medicações fortes, mas eu estou aqui hoje, quando a minha filha disse, eu coloquei um banner falando sobre que não vai ter live, eu disse, vai ter live, eu estou viva ainda, sabe? E eu preciso dizer ao povo, que cada pessoa tem que tomar responsabilidade do seu lar. Não é seu pastor que vai incendiar o seu lar. Não é um líder. Não é um profeta. Não é uma profetisa. Não é uma amiguinha sua. Mas é cada um de nós que temos que tomar responsabilidade dos nossos lares. Quando naquela visão eu vi a cobertura cheia de bicho, e eu pensava, mas como que as pessoas vão ficar debaixo de uma coisa dessa? Com esses bichos caindo em cima. E eu pensava, mas esses bichos só dá em lavagem, só em comida podre. E então eu sabia que era comida podre que aquela liderança estava dando ao povo de Deus. Meus amados, mais do que orar pelo nosso presidente, não vamos deixar de orar, é orar por essa liderança, porque está chegando o dia. E essa pandemia veio para tirar muitos líderes da atuação da frente da igreja, com essa proibição de que não pode ter culto. Às vezes a gente fica chateado, né, de não poder estar congregando, mas sabe o que vai acontecer? Isso não é aquele profeta do sonho que me falou, nem nada, é aquela impregnação do Espírito dentro. É o Senhor dizendo que nos últimos dias eu tomarei as minhas ovelhas das mãos desses falsos líderes. Eu, o Senhor. E eu mesmo pastorearei as minhas ovelhas. Sabe, tem muita gente em casa e o povo está chamando ele de desigrejado. Não tem ninguém desigrejado, porque nós somos igreja. Vamos à igreja porque somos igreja. Não adianta ir a um templo se você não é igreja. Mas sabe o que vai acontecer? O Senhor está mostrando que quando voltar, sabe? E vai ser bem diferente. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não pensem que o mundo será o mesmo. O mundo não tem aquele divisor antes e depois? Antes dessa pandemia e depois dessa pandemia. Tem uma igreja que estava atuando antes dessa pandemia e depois dessa pandemia. Nunca mais será a mesma. Prestem atenção. O povo que vai sair desse lugar de aquartelamento que o Senhor tem me falado, que isso é um aquartelamento, um lugar onde o Senhor está treinando um povo poderoso. Sairá um povo, não mais um povo dominado, não um povo que é como gado, que alguém fala e os outros batem continência, não. Será um povo treinado na palavra, um povo que vai questionar se está certo ou não, se é um povo que vai estar com a Bíblia na mão, um povo que vai conhecer a palavra de Deus,
Não é que alguém vai ler no domingo mais para você, mas você vai estar buscando a palavra do Senhor. Você vai se apaixonar pela palavra do Senhor. Você vai se apaixonar pelo Senhor. Você não vai estar ali mais por causa das bênçãos que líderes estão prometendo a você que você vai ter. Mas você vai reconhecer que você já é uma bênção por causa do que Jesus fez na cruz. Você não precisa andar atrás das bênçãos, porque você já é abençoado. Você não tem que andar correndo atrás de nada, porque bênçãos, dons e manifestações do Espírito estará fazendo isso através da sua vida. Então, é isso que o Senhor quer falar. É isso o que o Senhor me mandou dizer a vocês hoje. Amém? Então, essa é uma live pequena, né? Que nós vamos então estar falando sobre tudo isso essa semana, sobre como preparar o nosso lar para esse avivamento e para o arrebatamento, como estar atraindo a presença de Deus para nós, como está atraindo a presença do Senhor para o nosso lar, como está saindo debaixo de lideranças podres. Nossa, ela vai ensinar a gente a se rebeliar contra líderes. Não, não estou aqui para isso, não me presto a esse papel, tenho horror a tantos sites e canais de evangélicos que se prestam a ficar expondo os podres dos irmãos, a ficar, sabe, contando lixo, ciscando lixo e jogando lixo para cima através da internet. Eu tenho medo de estar fazendo coisas que Deus não me mandou fazer. Então hoje eu vim para essa live, será uma live pequena porque eu tenho exames para estar fazendo agora uma ultrassom. Mas eu queria estar trazendo para vocês hoje essa palavra. Se você puder ler o Atos 10, de que o Senhor nos começou a ministrar na sexta-feira, e que nesse sonho dessa noite o profeta me instruía, né? Aquele homem espiritual, aquele profeta do Antigo Testamento, eu via que ele era um daqueles profetas antigos que estava ali, não me disse o nome, e ele estava me ensinando ao que dizer a vocês. Então, nessa manhã, eu passei aqui nessa live rápida para contar esse sonho, essa revelação e dizer a vocês: pegue o seu lar, pegue a sua casa, como o bem mais precioso que você tem para apresentar ao Senhor. Sabe? E levante esse lar em nome de Jesus, mulher de Deus. Que nada desfoque você, que você não fique pensando em tantas coisas fúteis que o mundo oferece, que você tem que estar assim, que você tem que fazer uma lipo, que você tem que fazer outra coisa, que você esquece. Foca agora na sua família. Porque o Senhor, olha, vocês não têm noção, nós tivemos ontem um eclipse solar com anel de fogo. Se você vê profeticamente o que aquilo simboliza, no Brasil não deu para ver, foi mais no Oriente. E sempre que houve, vieram guerras, rumores de guerra. Vieram nação contra nação, e foi lá naquele lugar ontem que foi visto aquele anel de fogo naquele eclipse. Deus está falando com o seu povo
ele usa o sol e a lua como sinal. Então, passei aqui hoje nessa pequena live para dizer, principalmente as mulheres que estão comigo todos os dias, a viva mulher. Nós não estamos aqui para brincadeira. Eu não estou aqui para entreter vocês. Eu não estou aqui para fazer um programa em um canal de live, né, de Facebook, simplesmente para entreter você, porque você não tem mais nada que fazer. Não, nós estamos aqui com um objetivo, e o objetivo é dizer para você, a viva mulher, porque Jesus está chegando. Pega a sua lamparina, mas não basta apenas pegar a lamparina, ela tem que estar cheia de azeite. E não basta ter azeite para ser usado só naquele momento, temos que ter reservas. Então, que Deus te levante essa manhã, que você escute o Espírito Santo, que você deixe o Espírito iluminar o seu espírito, tira toda a preguiça espiritual da sua vida. Eu vim hoje falar com você em temor e tremor diante de Deus, em fraqueza de carne, para que você seja fortalecida no Senhor. E eu quero fazer uma oração essa manhã. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor essa manhã, em fraqueza de carne, mas em fortaleza do Espírito. Porque quando somos fracos, então nós somos fortes. Senhor, essa noite o Senhor trouxe uma revelação tremenda de que cada lar deve ser levantado, que cada lar deve ser ousado em levantar as suas próprias coberturas. Quer dizer que cada lar se levante como um lugar de avivamento diante do Senhor. Senhor, que nós possamos pedir agora, pastores, segundo o seu coração, que esteja nos guiando, mas que o seu Espírito Santo venha nos guiar e levante pastores segundo o seu coração. Levante uma liderança forte nesse país, homens e mulheres segundo o seu coração. Levanta apóstolos, levanta, Senhor, pastores, evangelistas, mestres, que verdadeiramente ensine seu povo a andar nos seus caminhos. Deus, que o Senhor possa levantar cada mulher dentro de cada lar, instruindo que elas sejam colunas no teu templo, nesse templo espiritual que é o lar delas. Glorificamos-te pela ousadia que o Senhor dará a cada um. Ajuda-os a buscar a sua palavra, Senhor, e a colocá-la em prática. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amados, hoje nós não teremos o Vale a Pena Ler de novo, porque eu tenho que estar fazendo esses exames agora à tarde. Que vocês estejam orando por mim também, né? A coisa mais linda é a gente ser livre para mostrar a fraqueza da gente. Carne também, vaso de barro, né? E que vocês estejam orando, mas eu precisava passar para falar dessa live para vocês, tá? Do que Deus me deu essa noite. E amanhã nós vamos estar aqui em nome de Jesus, trazendo essa palavra, preparando o nosso lar para o grande avivamento. Que Deus te abençoe e fique todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus, nos veremos amanhã.